O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão em suas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis fazer. Com efeito, não será vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão com os pais e os matarão. Vós sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade eu vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos cantar novamente o belíssimo refrão do Salmo, preparando o nosso coração para essa reflexão. Minha boca anunciará vosso louvor. 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 Eu te peço, Espírito Santo, vem agora sobre cada um de nós. Vem abrir o nosso coração, Espírito Santo, para ouvirmos a palavra de Deus, para guardarmos essa palavra no coração. Vem, Espírito Santo, retira a agitação, as preocupações, o cansaço do dia. Faz de nós ouvintes atentos. Vem, Espírito Santo, e dai-me as palavras certas também para falar para esses queridos irmãos e irmãs nessa noite. Nós precisamos de Ti. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Que maravilha. Obrigado, Márcio, pelo salmo lindo, os irmãos músicos que sempre servem tão bem. Olha, para a gente que é padre é tão bom, né? Quando a equipe de liturgia é maravilhosa, como sempre aqui na Canção Nova e a música. Ajuda muito a gente a rezar, né? Querido irmão, irmã, querido filho, querida filha, estamos começando o acampamento Curados para Amar. E é importante a gente ter em mente que, como o padre dizia, nós ouvimos na primeira leitura, eu confesso que a minha reflexão não vai se focar tanto na primeira leitura e no Salmo. É uma reflexão mais centrada no Evangelho, né? Mas essa primeira leitura nos revela uma verdade basilar. Qual é essa verdade, Padre?
a verdade de que não existe cura profunda, não existe cura verdadeira enquanto a gente não se arrepende e não pede perdão. Se você não reconhece os seus pecados, se você não reconhece as suas fraquezas, se você não reconhece que você está no caminho errado, filho, filha, e não pede perdão a Deus e não invoca a misericórdia de Deus sobre você, muito possivelmente você não vai ser curado, porque Deus sempre faz a parte dele. Deus sempre faz a parte que lhe é própria, sempre. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E o se arrepender, e o reconhecer a fraqueza e bater no peito, Senhor, misericórdia, eu pequei, como Davi fez no salmo de hoje, o miserério, o salmo 50, é essencial para que nós recebamos a cura. Muitas vezes, nós estamos pedindo a cura de Deus, mas nós não fazemos a nossa parte. É como que se nós, veja bem, é como que se nós pedíssemos para Deus que chovesse, que Ele fizesse chover, e quando Ele faz a gente abre o guarda-chuva, não tem sentido, sabe? É preciso, para receber a cura, é preciso aprender a pedir perdão, a reconhecer, Senhor, eu pequei. Porque os erros que a gente comete, os nossos pecados, eles ferem a nossa alma, nos afastam de Deus e, consequentemente, impedem essa água da graça de nos lavar, de nos alcançar, de nos purificar. É interessante que na primeira leitura, Deus, através do profeta Oséias, aliás, faz essa pergunta: o que tem ainda Efraim a ver com os ídolos? O que tem? O que Efraim tem a ver com os ídolos? Sabe? O que você ainda está fazendo no pecado, filho, filha? O que você ainda está fazendo, acabando com a sua vida nessa droga, nessa bebida? É você mesmo. Por que você está enchendo a cara todo dia? Você não vê que você está se matando? Por que você está usando essa droga, achando que está abafando? Você está seguindo não o caminho que Deus traçou para você, mas dessa forma você está seguindo o caminho que o diabo traçou para você. E você precisa romper com esse pecado hoje. Você precisa voltar para Deus. Você nesse adultério, você vivendo essa vida dupla dentro da igreja, para com isso hoje. A leitura dizia, a primeira leitura, o que tem ainda Efraim, ou seja, o meu povo, o meu escolhido, a ver com os ídolos. Deus está te perguntando, será que você não entendeu depois de tudo que eu fiz por você? Deus está te perguntando, será que você não entendeu, depois que eu dei o meu filho para morrer numa cruz, para te salvar, que você não tem mais nada a ver com os ídolos, com o pecado, com a vida dupla? É você mesmo, é você. Deus está chamando você. Larga essa droga, larga essa bebida. Você acha que é bonito ser cachaceiro? Não é isso que Deus quer de você, não. Você não está seguindo o caminho de Deus desse jeito. Você está seguindo o caminho do inimigo, do diabo. E é preciso romper. É você mesmo. Deus está falando com você. É preciso ouvir. Porque depois, quando cair doente, ou quando for a hora de partir dessa vida, não adianta chorar, não. Que Deus está te dando a oportunidade hoje de mudar de vida. Se você se ajoelhar agora e clamar, e pedir, e se decidir por Deus, Ele vai libertar você da droga, da bebida, do que for. Porque Ele é poderoso. É o Deus que abriu o mar. É o Deus que fez o cego enxergar, o surdo ouvir, o mudo falar. Ele pode fazer. Mas Deus não faz se a gente não decide. Veja bem, tendo feito essa introdução, que é muito objetiva, às vezes a gente não é curado porque a gente insiste no pecado. Às vezes a gente não é curado porque a gente insiste em fazer o que é errado. E filho, filha, o padre não está acusando você, tá? Não estou acusando, mas eu estou sendo honesto com você. Talvez, você não sabe se amanhã você vai estar vivo, né? A gente não sabe. Então a gente precisa se converter hoje, porque um dia o Senhor vai nos chamar. E o que nós vamos apresentar diante dele? Enfim, tendo feito essa introdução, quero já partir para o Evangelho. Você viu que o Evangelho, esse Evangelho bonito, belíssimo de Mateus, está dizendo o seguinte: no mundo vocês vão enfrentar oposição. Isso é fato. No mundo, eu e você, se nós vivermos de fato a verdade, se nós de fato buscarmos a Deus,
Se nós de fato formos pessoas que creem em Deus e que vivem o que Deus pede, nós vamos encontrar oposição. Porque só o fato de você estar vivendo a verdade, você incomoda em quem está na mentira. O fato de você estar vivendo na luz, você incomoda quem está nas trevas. Então Jesus disse, vocês vão enfrentar a oposição. Não adianta vir com um discurso aguado, muito acolhedor demais. Se você de fato está seguindo Jesus, você vai encontrar alguma oposição. O mundo não vai te aceitar integralmente. E se o mundo estiver te aceitando demais, como dizia o Papa Bento XVI, questione um pouquinho, né? Mas Jesus disse o seguinte, vocês estão sendo enviados como ovelhas no meio de lobos. Guarde essas duas imagens, ovelha e lobo. No final eu vou falar sobre elas, mas por enquanto eu não vou me deter nelas. Jesus disse, sejam prudentes como serpentes e simples como pomba. Sabia que hoje à tarde, preparando essa homilia, eu falei assim, nossa, o que Jesus quis dizer? Seja simples como pomba. Em primeiro lugar, veja bem, existe uma inflação semântica, né? É tanta confusão nos termos. Tem um livro do C.S. Lewis, o grande escritor cristão, chamado Studies in Words, no qual ele fala sobre isso, que muitas palavras que designavam virtudes, como simplicidade, prudência, temperança, as virtudes cardeais ou teologais, elas estão vivendo aquilo que nós chamamos de uma concreta inflação semântica. É muito sentido que está dando para as palavras, né? E ele diz que quando se fala de simplicidade, qual é a ideia que se tem de simplicidade hoje em dia? Geralmente as pessoas falam, fulano é simples, né, padre? E o que quer dizer esse ser simples? A gente muitas vezes entende simples como simplório. Ou seja, é uma pessoa sem muitos recursos intelectuais, é uma pessoa pobre, é uma pessoa que se veste mal, que não sabe falar. Olha, isso não é simplicidade. Isso não é simplicidade. Pode ter outro nome, com todo respeito a essas pessoas. Eu não estou condenando essa atitude ou quem vive assim, mas isso não é simplicidade. Simplicidade vem do latim simplex, que queria dizer o seguinte, uma realidade descomplicada. Simplex, na verdade, semanticamente, quer dizer o seguinte, aquilo que tem uma dobra só. Simplex, né? Tem uma dobra só, que é fácil de desdobrar, do latim. Aí que vem a palavra. E queria dizer o seguinte, originariamente. Simples é aquela pessoa descomplicada, é aquela pessoa que tem uma visão nítida da realidade, é aquela pessoa que é fácil de dobrar, né? De desdobrar, que só tem uma dobra, que é fácil de mexer, que consegue ter maleabilidade, que consegue perceber as coisas com facilidade, que consegue ser inteligente para não se colocar em enrascadas. O simples que Jesus está falando aqui não é simplório, não é uma pessoa que anda mal arrumada, como se muitas vezes se entende por aí, né? Isso não é ser simples. A palavra não queria dizer isso. E o C.S. Lewis estava dizendo que muitas palavras que designavam virtudes, elas estão adquirindo tantos outros significados, que muitas vezes elas estão representando um vício, ao invés da virtude que elas eram ali supostas a representar, não é? Então, a simplicidade não significa ser simplório, ser uma pessoa que não sabe das coisas, não. Simplicidade é diferente, é ser descomplicado, é ser até o essencial, é ver com nitidez. E você já percebeu que existe um ditado que diz assim, fulano tem uma inteligência de pomba. Você já viu? Tem um cérebro de passarinho. Eu tinha um amigo na minha adolescência, lá no Paraná, que dirigia mal, que dava medo, né? E a gente colocou o apelido dele de cérebro de passarinho. Porque cérebro de passarinho e tira fina era o apelido dele, que ele tirava a fina de todo mundo. Um dia derrubou um bêbado lá de bicicleta, né? Ô, cérebro de passarinho, você não sabe dirigir. Mas você sabe que estudando isso hoje, eu concluí o seguinte, eu vi um estudo da revista Current Biology, que o estudo foi feito pela Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, pelo professor de psicologia experimental Edward Wasserman. Ele concluiu o seguinte, que a pomba, apesar da gente usar esse ditado, cérebro de pomba, cérebro de passarinho, a pomba não é burra. Você sabia que a pomba, ela tem uma inteligência espacial, ou seja, ela se localiza no espaço, no tempo, bem como nós humanos? Você sabia que a pomba, ela consegue, eles fizeram um estudo, né? Ela consegue gravar o rosto das pessoas e diferenciar. Aquele lá me dá milho, aquele outro me dá chute.
ela grava o rosto. E fazendo o teste, esse professor explicou que num dia o que dava milho foi com uma roupa, por uma semana o que dava milho foi com a roupa branca e o que chutava, o que tratava mal as pombas foi com a roupa preta. E num dia eles trocaram a roupa, mas elas reconheceram pelo rosto. A pomba é inteligente. A pomba, você sabia que os pombos, geralmente, existem mais de 260 milhões de pombos urbanos no mundo. Você sabia que quando eles estão viajando, voando, eles trocam informações um com o outro? Sei lá que língua que o pombo fala, né? Deve ser a língua do piu. Piu, 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 piu. Mas eles trocam informação revelando qual é a melhor rota. Olha, vai por ali, vai por aqui. Você acredita? Então, quando se fala em inteligência de pombo, não tem nada a ver. Eles são mais inteligentes que muita gente por aí, né? E quando Jesus diz, seja simples como um pombo, veja bem, ele está dando aqui uma receita, ele está mostrando um caminho, para que diante das oposições desse mundo, a gente consiga ter êxito. A oposição talvez que hoje está dentro da sua casa, você com seu marido difícil bebendo, você com seu filho na droga, ou você bem, vivendo bem, feliz, mas que precisa crescer na virtude, porque não adianta só evitar o mal, tem que fazer o bem, né? A vida cristã não é feita só por um evitar o mal, ela é feita por um crescer no amor, no bem. Jesus está dando um caminho. Para combater as oposições, a gente precisa crescer nessas duas virtudes, simplicidade e prudência. Então, como eu disse, a simplicidade do pombo. O pombo não é bobo, o pombo é inteligente, o pombo percebe quem está trazendo comida e quem está trazendo ameaça. Então, quando Jesus pede para que eu e você sejamos simples, Ele está nos pedindo para que nós sejamos pessoas que têm uma inteligência para perceber, pessoas descomplicadas. Porque, olha, porque tem de gente complicada por aí, não é brinquedo, viu? Gente que complica as coisas. Deus está falando uma coisa, a pessoa escuta 15. Sabe, o problema já está difícil na família, a pessoa cria coisa onde não tem, né? Cria mundos e fundos. Ai, padre, está acontecendo isso. Aí você conversa meia hora com a pessoa, depois de conversa ela fala, padre, não estava acontecendo tudo aquilo que eu achava, né? Eu estava vendo demais. A gente tem que pedir a Deus o dom da simplicidade, porque é uma arma para a gente ser feliz, é uma arma para a gente vencer as oposições, dentro de casa, fora de casa. É preciso ter o dom de simplificar. O simples tem uma dobra só, ou seja, ele não fica complicado, difícil de abrir, é uma dobra só. Você fechou assim, você abre assim. Vou dar o exemplo aqui com a minha homilia. Ó. Uma dobra só. Fechou assim, abriu assim. Fácil, simples. Isso que é ser simples. É não ficar apegado às coisas. O que mais nos impede de ser simples são os apegos. É tanto apego, ai padre, mas no passado era assim. Você não vive mais no passado, você vive no hoje, nesse tempo difícil. Você precisa de simplicidade. Padre, mas antes da pandemia a gente ia para a praia, agora a gente não vai. Antes da pandemia eu ia para a academia, agora eu não vou. Antes da pandemia eu comia no rodízio, agora eu estou comendo marmitex. Filho, antes da pandemia é antes da pandemia. A simplicidade também está ligada a aceitar a realidade. A realidade sua é essa. Simplifica. Todo mundo está sofrendo, não é só você. Não é só eu. Todo mundo enfrenta batalhas. Simplifica. Simplicidade tem a ver com a atividade do olhar. A gente tem que ter um olhar simples. Simplifica a vida. Talvez esse sofrimento que você acha que é tão grande, talvez ele não seja tão grande. Você está olhando com muita complicação. Simplifica. Simplifica suas emoções, racionaliza as suas emoções. Eu escrevi isso no livro Como Controlar e Vencer a Ansiedade, no livro que eu escrevi para ajudar quem luta contra a ansiedade. Sabe, racionaliza as emoções, não acredita em tudo que você sente. Ai, padre, eu estou com vontade de morrer. Deixa a vontade e vive. Você não tem que obedecer os seus sentimentos e a tua vontade, sempre. Não, é preciso ser simples. Porque Jesus está dizendo, seja simples como uma pomba, mas uma simplicidade inteligente, que deixa no passado o que pertence ao passado. Quanta gente não consegue ser curado porque continua vivendo no ontem. Gente, o passado é um lugar de aprendizado, não de moradia. Você vai lá para aprender com ele, mas você não pode morar lá, vai para frente. Simplifica, padre, mas eu respeito você, filho querido. Eu vou até pedir para uma câmera mais fechada, para um dos irmãos fechar em mim, que eu quero falar com muita sinceridade. Olha, você que está vivendo um sofrimento difícil, que perdeu alguém. Esses dias eu recebi tantas mensagens de pessoas que perderam pai, mãe. Eu respeito a tua dor. Eu entendo você, filho, filha. É muito duro. Mas olha, entrega hoje aos pés de Jesus essa dor, essa angústia, essa revolta.
E deixa Ele te levantar, Ele curar você, Ele te fortalecer. Porque, filho, filha, a vida precisa continuar. Você está aqui na terra. Você tem lutas para batalhar, para enfrentar todo dia. Talvez você tenha filhos, você tem um futuro. Se você está aqui, é porque tem um propósito de Deus sobre a tua vida. Então não desanima, levanta, olha com simplicidade. É duro, mas até nisso às vezes a gente tem que ser um pouco racional e mais simples para ver. Gente, todo mundo vai perder alguém numa hora ou outra. É a lei da natureza. Querer um ser humano perfeito é o mesmo que querer uma roda quadrada. Querer um ser humano que não morre, que não adoece, é mesmo que querer uma roda quadrada. Não existe roda quadrada. E nós somos humanos, frágeis, imperfeitos, adoecemos, morremos. Mas a gente tem que olhar com simplicidade. Outras pessoas também perderam pessoas. Não foi só você. Com todo respeito eu digo, né? Muito carinho, afeto de sacerdote, de pai na fé. Vai para frente, olha com simplicidade. É duro. Às vezes arranca pedaço da gente, né? Mas confie em Deus e olhe com simplicidade. É a vida, infelizmente, eu não tenho todas as respostas, queria ter, mas é a vida, faz parte. Acontecem sim perdas, acontecem sim sofrimentos, mas simplifica, não dá tanto peso. É duro ter perdido alguém, mas outras pessoas também perderam. O mundo perdeu, gente. Nós estamos numa pandemia. Você quebrou financeiramente, mas o mundo quebrou. Salvo alguns milionários que já tinham dinheiro de sobra e compraram mais barato que os outros tinham que vender, né? Mas a média da população mundial, a média do Brasil, desemprego crescente. Então, a gente às vezes, quando está sofrendo, a gente olha demais para a nossa dor, mas tem mais pessoas sofrendo. É preciso simplificar. Sabe, tem tantas pessoas que estão presas assim ao sofrimento do passado, como se estivessem presas assim, me perdoe, ó, numa coisa e não querem soltar. Eu vou no ambão que é mais fácil. Olha só. Aqui é uma coisa boa, que é o ambão sagrado, mas tem pessoas que estão presas assim no sofrimento do passado. Ó. Jesus está falando, solta isso aí, filho, solta isso aí, deixa eu fazer uma obra nova na tua vida. E a pessoa está assim, não vou soltar, é a minha dor. Você não tem que ficar apegado nisso. Simplifica. Eu estou falando isso porque o Evangelho é muito sábio. Não existe cura se a gente não simplifica. Porque a gente tende a enxergar as nossas perdas, os nossos sofrimentos com lente de aumento, infelizmente. A gente tende a ver como tão grande aquilo que a gente perdeu e o sofrimento que a gente tem. Mas, gente, tem mais gente sofrendo no mundo. Olha para o lado. Olha para os pobres, olha para a África, olha para o povo de Deus. Vamos simplificar. Não tem que ter peso. Padre, eu perdi alguém. Mais pessoas perderam. Infelizmente faz parte da vida. Entrega, não fica preso a essa rocha. Não fica preso a essa dor. Entrega para Jesus, Ele te ama. Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho certeza que no meio do caminho a gente vai entender muita coisa. No meio do caminho as respostas vão vir. No meio do caminho as respostas vão chegar. Tenha certeza, tenha fé. Simplifica, é a ordem de Jesus para você e para mim. Se a gente quer ser curado, se a gente quer crescer, a gente tem que simplificar agora. Sabe, eu dizia no meu programa Para Ser Feliz nessa semana, pela TV Canção Nova, que há uma mulher, pessoas mandando mensagem, padre, meu marido me traiu, minha esposa me traiu, eu decidi voltar com ele, mas toda hora eu fico lembrando e falando. Já que você decidiu ficar com a pessoa, fica com a pessoa. Ou não fica de uma vez, né? Claro que eu sou sempre a favor da família, do casamento cristão. Mas olha, se for para você ficar, para cada segundo você ficar... Se o marido atrasa 1 minuto para sentar na mesa, você fala, atrasou porque você me traiu. Se o marido demora no banheiro, demorou porque me traiu. Não dá para viver assim. Vira a página. Vira a página. Simplifica. Aconteceu. Foi uma fraqueza dele, não devia ter acontecido, mas já aconteceu. O passado a gente não muda, filho. O ontem você e eu não somos capazes de mudar, a gente só muda o hoje. E mudando o hoje, a gente muda o amanhã. Agora você não tem direito de fazer a tua vida um inferno para sempre por causa de uma coisa ruim que aconteceu no ontem. Não. Simplifica. Se desprende. Simplex. Uma dobra só, sem complicação. Sabe? Como eu disse, o que mais nos impede de simplificar muitas vezes são os nossos apegos. Essa pandemia, gente, olha, a gente está sofrendo muito nessa pandemia. Eu, como padre, estou acostumado sempre a estar com as pessoas, né? Nas missões e pregando. Vou tomar um pouquinho de água.
estou sentindo também de não poder estar, de não poder viajar, de não poder pregar, eu sou missionário. Mas, gente, eu acho que essa pandemia, se a gente souber enfrentar ela com fé, com simplicidade, essa simplicidade do Evangelho, com prudência, que eu já vou falar da prudência daqui a pouco, com sabedoria, com fé, ela vai deixar um saldo muito positivo na nossa maturidade humana e espiritual. Porque nessa pandemia, eu estou a cada dia fazendo um exame de consciência. Como para mim está sendo bom poder acalmar. Eu sei que tem sofrimento, não entenda mal o que o padre está dizendo, tá? Você vai entender no final, ao longo da reflexão, né? Para mim está sendo bom porque eu estou vendo quantos excessos que existiam na minha vida que não precisavam estar lá. Quantas coisas que eu dava importância que não precisava ter importância. Quantos compromissos a mais talvez eu assumia. E agora eu estou parando. Eu estou vendo que eu não preciso de tanta coisa para ser feliz. Nessa pandemia a gente está podendo, muitos de nós, a maioria, podendo comprar menos. Com a ajuda aí do governo, não está dando para muita coisa. Graças a Deus o governo está ajudando, né? Mas, tem dia que só o pai. Eu também estou nessa, todos nós. É difícil. As coisas racionadas. Mas a gente está vendo que a gente não precisa de tanta coisa para ser feliz. Você não precisa do carro sempre novo. Você não precisa sempre daquela melhor viagem. Infelizmente, a maioria das coisas, às vezes, que a gente tinha, era mais para mostrar para os outros e para postar do que curtir. Eu vou comprar o carro novo para eu postar. Eu vou para a praia para eu postar. Talvez na praia chegava lá o esposo e a filha, cada um num canto mexendo no celular, o filho sem falar com o pai e com a mãe jogando videogame, não tinha convivência nenhuma, cada um socado no seu canto com o seu celular na mão, vendo futilidade. Você não precisa de tanta viagem, de tanta coisa. Simplifica, é a ordem de Jesus. Mas uma simplicidade inteligente, que é virtude, é da pomba. Pomba, cérebro de passarinho, isso não tem nada a ver, como eu expliquei aqui. A pesquisa da Current Biology, essa revista americana. Simplifica, você não precisa de tanta coisa. Sabe? E as coisas que pesavam tanto, não precisa mais pesar. Mas padre, você não sabe o que eu sofri. Já sofreu. Você conjugou o verbo no passado. Sofri. Acabou. Padre, mas ele me traiu. Filha, ou você se liberta e vive com ele, ou não vive. Tem que tomar uma decisão, uma dobra só. Mais uma vez eu digo, eu sou sempre a favor da família, mas não dá para você ficar desse jeito também, né? A gente precisa simplificar. Primeira ordem de Jesus. Quer ser discípulo de Jesus? Seja simples. Claro, simplicidade na modéstia no vestir é importante, mas não quer dizer com vestimento e com ausência de conhecimento. Essa simplicidade é uma virtude diferente. É o saber descomplicar, é o saber ficar com o essencial. Agora vamos então para a segunda virtude que Jesus falou. A virtude da prudência, do latim prudentia, que queria dizer o seguinte: sagacidade, um olhar adiante, um antecipar, pravedere, do antigo latim. Mas essa prudência, antigamente, quando ela surgiu como virtude cardeal, você sabe que a prudência é uma virtude cardeal, ou uma virtude humana. São 4 as virtudes cardeais. Prudência, que é a maior de todas, segundo Santo Tomás de Aquino, temperança, justiça e fortaleza. 4 virtudes humanas ou cardeais. Jesus está dizendo, seja prudente, a virtude cardeal maior de todas, virtude humana. E a gente, hoje em dia, como dizia C.S. Lewis, muita gente entende a prudência como uma cautela medrosa, né? Aquela coisa, fulano é ressabiado, fulano é prudente. Mas não é isso que queria dizer a palavra prudência, não. Por exemplo, se você pega, Santo Tomás de Aquino tem um tratado fantástico, um livro, um tratado chamado De Prudência. E quando você estuda, eu estava estudando hoje à tarde esse tratado do Santo Tomás, a virtude da prudência, em Santo Tomás, não é um medo, uma cautela, né? Aquela pessoa, não compra não, não faz isso aí não, né? Aquela coisa meio assim, né? Não, isso não é prudência. Para Santo Tomás, prudência é a arte de discernir e fazer a escolha certa. Para Santo Tomás, a prudência era a arte, está ligada à simplicidade, você vai ver como está ligado. Era a arte de enxergar com nitidez, iluminado por uma boa consciência, tinha que ter uma consciência ali, sabendo o que é a verdade, conhecendo o certo e o errado, e então fazendo a escolha certa. Sabe, prudência não é essa cautela medrosa, mais uma vez eu digo, o que Jesus está dizendo? Seja prudente, mas a prudência que é virtude cardeal, é uma virtude humana. E veja bem,
Essa prudência, olha o que Santo Tomás de Aquino disse no De Prudência. A prudência é uma virtude intelectual. Seu princípio é a inteligência reta, o olhar límpido, simples, capaz de ver a realidade. E com base na realidade vista, tomar a decisão boa, fazer a coisa certa. E Santo Tomás dizia que essa prudência não é uma inteligência, mas é uma virtude. Você tem que crescer na arte de ser prudente. E Santo Tomás foi ensinando que a virtude da prudência significa enxergar com nitidez. Muitas coisas nos impedem de enxergar com nitidez para fazer a escolha certa. Aí você vê o pecado, a soberba, o orgulho, a vaidade, os vícios capitais, as feridas emocionais, aquela ferida do seu passado na qual você está apegado. Tudo isso te impede de fazer a escolha certa, de enxergar com nitidez. E a prudência se aplica às coisas práticas. Por exemplo, ela te ajuda nas escolhas do dia a dia. Faço isso ou não faço? Assisto esse filme tarde da noite ou não? Depois esse filme vai te deixar alerta, você vai ter dificuldade para dormir, aí vem a insônia, aí no outro dia você está mal-humorado e trata mal a esposa, aí vem a ansiedade, aí vem o desânimo. Uma escolha que você faz é como um dominó. Cai o primeiro, cai o segundo, cai o terceiro, cai o quarto. Então a prudência, dizia Santo Tomás de Aquino, é essa virtude que nos ajuda, nos ilumina para fazer a escolha certa. Eu vou assistir esse filme tarde da noite ou não? Eu vou comprar isso ou não vou comprar? Eu vou falar isso ou não? Eu vou fazer essa escolha ou não? Eu vou responder a esse e-mail agora que eu estou irritado ou eu vou deixar para depois? Aí que haja a virtude cardeal da prudência. E o interessante é que a prudência também está ligada à arte de saber aprender. O prudente é aquele que observa antes de fazer, é aquele que estuda e procura entender antes de falar, é aquele que entende antes de julgar. O prudente, ele gasta a sua energia tentando apagar o foco de incêndio antes que o fogo comece. Não fica depois gastando energia só para apagar o fogo que começou, né? Porque por causa dessa cultura do improviso que a gente vive, essa cultura irresponsável da instantaneidade, o síndrome da urgência, tudo é urgente, tudo afobado, tudo para ontem, tudo tem que ser agora. Muitas vezes por causa disso, a gente não consegue viver essa prudência, a gente não consegue aprender antes de fazer, a gente já quer falar sem estudar, a gente já quer dizer sem saber, a gente quer julgar sem entender, a gente quer fazer sem aprender. O prudente, ele observa, ele elimina o foco de incêndio e não fica só gastando tempo para apagar o fogo que já começou, né? Agora tem gente que vive de improviso, né? Uma coisa é você ser livre ao Espírito Santo, deixar Deus agir, outra coisa é ser um bagunçado, indisciplinado, improviso. O pior inimigo da prudência é essa bendita, para não dizer outra coisa, ansiedade, essa síndrome da urgência, essa impulsividade. O impulsivo, ele não é prudente, ele não observa, ele não aprende, ele age de qualquer jeito, ele se expõe a perigos desnecessários. Ele deixa o fogo começar para depois tentar apagar. O imprudente faz o fogo começar muitas vezes por falta de sabedoria, ao invés de gastar tempo tentando apagar o fogo. É preciso ter prudência. O prudente, ele busca conselho, ele reza, reflete antes de fazer uma escolha necessária. Ele busca conselho com alguém que já viveu aquilo, ou que sabe mais que ele, ou que vê de outra forma. Ele busca direção espiritual. O prudente não é arrastado pelas emoções. Jesus está dizendo: seja prudente e seja simples. Prudência é a virtude cardeal maior de todas. A prudência, fundamentalmente, é a arte de evitar o mal e escolher o bem. É isso. Mas para isso você precisa ter uma boa consciência, você precisa conhecer a verdade, você precisa estudar o Evangelho, você precisa conhecer os documentos da igreja, você precisa querer conhecer mais de Deus. Sim. Seja prudente. Você que está pensando em acabar com o teu casamento de uma hora para outra, calma. Calma. Não age impulsionado pela emoção somente. Não age impulsionado pela emoção. Você que está querendo acabar com o seu casamento, você que está querendo vender todos os seus bens, você que está querendo desfazer a sociedade com o seu irmão, você que está querendo explodir tudo. Calma. Simplicidade, prudência. Espera a poeira baixar.
Espera as emoções se acalmarem para você enxergar com nitidez. O mundo de hoje, ele faz de tudo para tirar de mim e de você a prudência e a simplicidade. Sabia disso? Por quê? Porque o mundo é muito barulhento. É muita rede social. Talvez você esteja me assistindo aí agora, mas não está nem prestando atenção no que eu estou fazendo, porque está no WhatsApp. Cara de pau. Presta atenção aqui. Está na rede social. Está naquilo outro. Isso rouba da gente a capacidade de refletir, de enxergar com nitidez. E quem só vive no barulho, no agito, não reza, não reflete, não tem prudência, não tem simplicidade. Então vai cair como presa fácil na mão do lobo. Jesus está dizendo, são duas armas que ele está dando, filho, filha, para mim e para você. Prudência e simplicidade. Quem não age com prudência, quem não age com simplicidade, vai cair na mão do lobo. Mais uma vez eu digo, você que está a ponto de chutar o balde. Calma, calma. Reza. Escuta Deus. Deus vai falar com você. Você não está sozinho não, tá? Você não está sozinha. É preciso investir no crescimento da prudência dentro de nós, da simplicidade. E veja bem, as virtudes humanas que estão no Catecismo da Igreja Católica, são essas 4, diferentemente das virtudes teologais que são infundidas em nós no batismo, esperança, fé, caridade, elas são adquiridas, claro, com o auxílio da graça de Deus, mas também com esforço humano. Eu preciso treinar o meu coração para ser mais prudente. O imprudente fala demais. A pessoa prudente não sai falando demais. Como é que você tem usado as palavras? Olha só, como é que você tem usado as palavras? Muitas vezes a gente é dono do que cala e escravo do que fala, né? Estamos escravizados por coisas que dizemos, que aumentamos, que mentimos. E uma mentira exige outra, e exige outra, e exige outra, e você vai ficando escravo daquela trama infeliz. Porque está falando demais, porque está mentindo, porque está colocando peso ao que não der, que não tem que ter peso. Sabe? Então, prudência e simplicidade. Simplicidade e prudência. São os 2 dons que Jesus está dando para mim e para você, filho querido, filha querida, para que nós enfrentemos as lutas, dores, oposições desse mundo. E depois, como o padre disse, nós vemos que Jesus apresenta 2 categorias de pessoas, se eu posso dizer assim. Quais são as 2 categorias? Ovelha e lobo. Lobo e ovelha. Eu já faço a pergunta para você. Você é ovelha ou é lobo? Veja bem. Jesus está dizendo no Evangelho. Envio vocês como ovelhas no meio de lobos. E esses lobos, disse Jesus no Evangelho de hoje, eles vão perseguir a mim, Jesus, vão perseguir os meus enviados, as minhas ovelhas, a minha igreja. Eles vão perseguir, lutar contra mim. E é interessante, sabe o que, quando eu estava ouvindo isso aqui, esse evangelho, antes de preparar uma homilia, eu procuro rezar com aquele evangelho, né? Ver o que Deus está falando para mim, ver o que Deus está falando comigo. E eu percebi o seguinte, você sabia que Deus não age diretamente na história, são raríssimas as vezes. Deus age na história através das suas ovelhas. Deus age na história através de um santo, como Santo Antônio, lá em Pádua, na Itália, a cidade dos meus ancestrais, os Andonás são de lá. Quando eu fui lá, me emocionei muito celebrando a missa. Santo Antônio mudou a geografia, a densidade demográfica de Pádua. Mais pessoas começaram a mudar para lá, a ir lá por causa dele. Ele mudou a cidade. Deus agiu, entrou na história através de Santo Antônio. Deus entra na história através de mim, de você. Entra na história no sacramento da comunhão através do sacerdote que celebra a missa, preside a missa. Deus age através das pessoas, ovelhas. Mas o antagônico a isso também é verdadeiro. O diabo também, salvo raríssimas exceções, quando há um caso de possessão, que é muito raro, ele sempre age através das pessoas também. Lobos. Deus age através das suas ovelhas. Os santos, aqueles que querem segui-lo, que se deixam formar por ele, que anunciam a sua palavra, que evangelizam.
Mas o diabo também está agindo no mundo através de pessoas. E agora entrando mais especificamente na temática do acampamento Curados para Amar, você sabe através de quem, de que tipo de pessoa o diabo age? Você sabe qual é a categoria de pessoas que são inocentes, úteis na mão do inimigo, nas mãos do inimigo? São as pessoas feridas pela vida e que não buscaram cura, que não superaram seus traumas. Gente, esse é um princípio filosófico. Uma pessoa ferida fere pessoas. Uma pessoa curada cura pessoas. Uma pessoa amada ama pessoas. Uma pessoa amarga amargura pessoas, se torna uma pessoa tóxica. Por trás de um coração que fere, eu costumo dizer, tem sempre um coração ferido. E, infelizmente, o inimigo, gente, ele é atroz, ele é sorrateiro. Você já percebeu que quando tem uma ferida, você, por exemplo, quando eu era guri lá no Paraná, uma vez ganhei uma bicicleta nova, estava todo feliz, achando que estava abafando, não sabia andar direito de bicicleta. Já era grandão, né? E a gente que cresce muito, no começo da adolescência, eu tenho quase 2 metros, calço 45, 46, a gente fica meio, é normal, né? Fica meio desengonçado, porque é muito grande, né? Tá firmando ainda os ossos. Fui eu andar com a minha bicicletinha nova. Caiu um tombo. Nossa, mas abriu um buraco aqui no meu braço. Eu caí e bati no asfalto, sabe quando rala e abre? Gente, primeira coisa que fez, começou a vir bicho, mosquito. O mosquito, o bicho, a larva, infelizmente, ele é atraído por aquilo que em nós está putrefado, está morto, está ferido. A ferida atrai bicho. Por exemplo, se você tem uma ferida aberta e não cura, não passa ali um remédio, não faz um ponto, vai atrair bicho. Se está sujo, vai vir bicho, vai vir larvas, vão vir coisas, bichos ruins ali para a sua ferida. Sabe? E infelizmente o diabo segue o mesmo princípio. Ele se alimenta das suas feridas. O inimigo se alimenta das suas feridas não curadas. É isso mesmo. E quantas vezes ele já não fez de mim e de você lobos nas mãos dele? Quantas vezes ele já não fez de mim e de você inocentes úteis na mão dele para perseguir as pessoas, para prejudicar as pessoas, para disseminar fofoca, inveja, ciúme. O inimigo se alimenta das nossas feridas como um bicho, uma larva se alimenta do machucado, sujo, não curado. O inimigo se alimenta da nossa falta de conversão, é o orgulho, é a vaidade, para fazer da gente lobo. E infelizmente eu preciso dizer, tem muito lobo dentro da igreja em pele de ovelha. Infelizmente, dentro dos círculos cristãos, dentro da nossa família. Pessoa que tem até a carinha de ovelha, às vezes é até um líder, é um coordenador, mas não deixa a evangelização acontecer. Sempre complica as coisas, não deixam os jovens evangelizar. É a pessoa que às vezes eu vou na paróquia, ela me fala, padre, faz 40 anos que eu canto na missa das 7. De uma pessoa me fala isso. Primeira coisa que eu pensei, eu falei, tem alguma coisa errada, né? Será que não tem ninguém bom o bastante para te substituir, ou pelo menos para revezar com você? Mas a pessoa está apegada, é a minha missa, não é a tua missa, não é a missa da igreja, é a missa de Jesus. E você está se tornando um lobo porque você se apegou por causa do orgulho, da vaidade, da prepotência. E tem que deixar os jovens começarem a cantar também na missa. Depois você morre, um dia você vai morrer. E a igreja não vai ter mais jovens. Aí dizem, não tem mais jovem na igreja. Por que não tem? Talvez não tem porque os velhos não dão espaço. Com todo o respeito, mas com muita sinceridade, estou falando mesmo, é para você. Se a carapuça serviu, então use e mude de vida. Às vezes os jovens não entram na igreja porque nós velhos não damos espaços. Olha, eu peço a Deus, sou um sacerdote jovem hoje pregando, mas Senhor, o dia que vierem outros, que venham, que assumam o nosso lugar, que revezem com a gente, porque eu não sou dono da igreja, nós não somos dono, nós somos servos. Mas o diabo, ele se alimenta da sua vaidade. A sua vaidade é uma ferida aberta, cheia de bicho, putrefada. O seu orgulho é uma ferida aberta. A falta de perdão é uma ferida aberta. A mágoa daquela pessoa é uma ferida aberta. A prepotência,
A mania de grandeza, a ilusão de potência, eu sempre sei, eu sempre faço, eu sempre posso, é uma ferida aberta. E o inimigo está usando disso. E está fazendo de você um inocente útil na mão dele, um lobo. Sabe, às vezes é o próprio dirigente, é o pastor, é o padre, tadinho, que por uma fraqueza acaba sendo um lobo dentro do rebanho. Não deixa a igreja ir para frente, não deixa ninguém evangelizar. Eu digo com pesar, porque eu sou sacerdote, falo para mim em primeiro lugar. Não estou acusando ninguém, estou refletindo. Mas também quantos lobos dentro da empresa, quantos lobos. A gente se torna lobo quando a gente se deixa usar pelo inimigo, quando a gente deixa que a nossa fraqueza fale mais alto. E quando eu falo se deixar usar, não é que você está sendo possesso, não é isso. É que ele vai te sugestionando com a tentação a partir da sua falta de conversão, das suas feridas. Sabe? E o inimigo, ele usa as nossas feridas não curadas, ele usa as nossas carências. Quanta mulher e homem, por exemplo, que é carente dentro do matrimônio, que às vezes traz uma ferida de carência, às vezes até da vida intrauterina, é um trauma que aconteceu lá na sua gestação, porque você não foi bem aceito na época, por alguma circunstância difícil que seu pai, que a sua mãe vivia, talvez você não foi bem aceito quando a sua mãe ficou grávida de você, seu pai e sua mãe não tinham dinheiro, você não foi planejada, e você traz uma carência. Aí você está dentro do seu matrimônio, querendo que o seu marido supra essa carência, que ele nunca vai ser capaz, porque é um vazio da alma, só Deus pode preencher. Aí você começa, você homem e mulher, a olhar a grama do vizinho, né? Começa a ver outro homem, e começa a acreditar, ele gosta de mim. Gosta de você nada, acorda para a vida. Se ele gostasse de você, ele não estaria te usando, te jogando fora que nem um copo descartável depois. Quanto amante que eu já atendi, pessoa que tem amante, que está sendo usada. O cara tem família, ele não largou da família para estar com você. E não deve mesmo, graças a Deus. Mas ele está te usando. Só que a pessoa parece que quer ser iludida. Ele vai e fala, eu amo você. A pessoa, ele me ama. E tem mundos e fundos de ilusão e sonhos do lado da pessoa. Gente, o que ele adianta falar que ele te ama se ele só te usa, te joga fora e depois volta para a vida dele? E quando fica com vontade de ter um prazer momentâneo, chama lá você, te usa e te joga fora. Filho, filha, Deus não te quer no adultério. Padre, mas eu sou carente. Padre, mas ele me ama. Ama nada. Ama nada. Tem gente que fala assim, padre, aconteceu, eu me apaixonei. Gente, a gente tem que ser mais racional. Veja bem, as pessoas são tão desequilibradas hoje. Se você, por exemplo, se relaciona com uma pessoa, se você é casado, você tem que se relacionar com a pessoa como um casado. Você tem que ter uma distância. Se você se aproxima demais da sua secretária, filhão, se você se aproxima demais, mulher, do seu personal trainer, todo molhado, igual eu e os cinegrafistas aqui, né? Tá longe, né, meninas? Tá longe. A gente chega lá. Chega lá o personal trainer. Tudo bem, Márcia? Estou aqui para atender todas as suas necessidades. Vai para lá, minha filha. Acorda para a vida. Haja como uma mulher casada. Meu irmão, não vem falar na minha ouvido aqui não. Eu sou casada. Me ensina a fazer o exercício, mas pode ficar um metro de mim que eu não sou uma anta. Eu consigo aprender se você me ensinar. Agora o homem vai lá, o personal trainer já chega por trás, a mulher... Mulher, haja como mulher casada, minha filha. Nada dessas intimidades, dessa relação, dessa relação com esse personal trainer lá na academia, não. Senão o teu casamento vai para água abaixo, porque você não é um anjo. A carne reage. Se você passar de um limite, você não controla mais. Mas se você respeitar o limite, você vai ser sempre senhor de si mesmo, senhora de si mesma. Agora, quando passa, você não controla mais, porque a carne domina. E aí a gente perde a razão, a gente faz burrada. Sabe? A gente faz burrada. Quantas pessoas que estão virando lobo, porque está deixando a carência falar mais alto. Aí diz que se apaixonou por uma outra pessoa, aí destrói a própria família, destrói a família do outro, para viver um relacionamento que não vai dar certo, porque, minha filha, se ele traiu a esposa para estar com você, o dia que você virar a esposa, ele vai trair você, tenha certeza. Porque se ela traiu o esposo para estar com você, o dia que você virar o esposo, meu amigo, você é a bola da vez. Me perdoe a sinceridade. Mas eu sei que esse discurso é sério e eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para pregar o evangelho. E vou pregar mesmo. Vou pregar, sou padre, não é para ensinar receita de bolo, é para ensinar a Bíblia, né? Para ensinar a falar de Deus. O que Deus nos pede. Estou falando com sinceridade. Olha, você precisa ser senhor de você mesmo. Às vezes a gente não tem racionalidade, a gente vai deixando
a vida me levar, a vida leva eu. Ai, padre, aconteceu. Aconteceu porque você deixou. Se você tivesse agido como mulher casada naquela academia, se você tivesse agido como homem casado, não ido para aquela festinha sozinho, não teria acontecido. Eu admiro muitos irmãos missionários, por exemplo, que eu conheço, que não viajam sem a esposa. O Márcio Mendes é um. Gosto demais do Marcinho. E eu acho bonito esse exemplo dele. Esses dias nós conversávamos. Eu viajo com a minha esposa. Ou eu não vou. Está certíssimo. Ele é casado. É um cara jovem, funciona tudo. É casado, tem que viajar com a esposa mesmo. Prudência. Agora, se a gente vai abrindo vazão para a nossa carne, a carne é assim. Carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19. Carta aos Gálatas. O espírito se opõe à carne e a carne se opõe ao espírito. Se você deixa a carne te dominar, a carência, a impureza, a luxúria, a depravação, a promiscuidade, você não vai conseguir controlar. Você tem que colocar limite. Coloca limite, seja prudente. Se você, aqui vou usar esse ambão como referência. Aqui é o limite para você continuar sendo um padre, para você continuar sendo um pai de família, uma mãe de família. Se você passar desse limite, meu filho, aí você vai para a galera. Você não controla mais. Mas Deus não quer que você passe desse limite. Deus quer que você pare de ser inocente e útil na mão do diabo. Deus quer que você pare de deixar suas feridas dominarem você. Suas carências. Ai, padre, eu estou carente. Está carente, vai rezar. Se abra a Deus, porque olha, eu digo para você com sinceridade, esse amante não vai poder preencher a carência que tem dentro de você. Porque essa carência é do tamanho de Deus. Eu sei que você tem a necessidade de se sentir amada, única, cortejada, bonita, elogiada. Mas filha, isso é fachada, acorda. Ele só está fazendo isso porque ele sabe que isso vai dar naquele resultado, que é a cama, né? É preciso ter coragem de romper. É preciso ter coragem de ser sincero para obedecer a Deus. Simples, uma dobra só. Que o vosso sim seja sim, que o vosso não seja não. É preciso ter coragem de romper com aquilo que não é bom. Agora eu digo para você, a gente se torna de fato lobo quando a gente deixa as nossas carências, feridas, pecados dominar. Agora, se você quer ser ovelha de fato, eu sei que tem coisas que é difícil ouvir, eu entendo você. Mas olha, não coloque barreira ao agir de Deus agora. Não coloque barreira ao agir de Deus. Deixa Ele tocar onde tem que tocar. Deixa Ele falar o que tem que ser falado. Tem coisas que você não quer mexer, que dói, mas Ele quer mexer para curar. Se você quer deixar de ser lobo, mais uma vez eu falo, para de ficar vendo foto de mulher nesse celular aí, de homem. Para de usar o WhatsApp para ficar paquerando. Você é casado, meu filho, acorda, você é casada. Para de ficar usando o Facebook para flertar, você não é um adolescente. Quando que você vai amadurecer? Quando que você vai amadurecer e parar de usar essa internet como se fosse um adolescente irresponsável? Você não tem que usar o Facebook para paquerar, para sair, para azarar as menininhas, não, nem os rapazinhos. Você tem que ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Seus filhos, quando você fica aí no WhatsApp, paquerando, traindo a sua esposa, seu esposo, quando você fica aí no Facebook, em vez de ser santo e obedecer a Deus, os seus filhos estão crescendo sozinhos, sem formação, sem educação. E lá na frente vai dar problema, e depois você não sabe por que entra na droga. Você não sabe por que o filho dá errado. Porque muitas vezes a gente gasta o tempo que era para estar junto, ensinando no pecado e alimentando as nossas feridas não curadas, as mágoas, a carência. Ai, padre, eu me sinto só. Filho, essa solidão que tem dentro de você, só Deus pode preencher. Ninguém mais. Só Deus. Se Ele não preencher, não tem pessoa nesse mundo que preencha. Não coloque barreira ao agir de Deus. Deixa Ele agir agora. Deixa Ele desmoronar esse castelo de cartas na sua vida. Ai, aqui eu estava sendo feliz assim, achando que estava fazendo certo. Você estava achando que estava fazendo certo, mas estava errado. Muda. Jesus está te chamando hoje a entregar a tua vida para Ele, a retomar a sua missão de ser mãe, de ser pai de verdade. Educa. Acompanhe o que o teu filho está fazendo, vê o que ele está assistindo na internet, escuta ele, o escute. Para de ficar deixando a internet educar o seu filho, que lá na frente vai dar problema.
Usa com sobriedade esse celular, não fica 3 horas nos grupos de WhatsApp, no Instagram, vendo a sua amiga que postou com aquela barriga, que ela está murchando, aquela barriga é mentira. Está toda magrinha no Instagram. No Instagram é todo mundo bonito, né? Todo mundo magro, todo mundo feliz. Veja o que é essencial, seja prudente, educa teu filho. Você vai perder o teu filho, depois não dá mais para voltar. Você vai perder a sua filha. Sabe? Não seja um lobo nas mãos do inimigo, um inocente útil. Seja um homem de Deus. Deixa Jesus te curar hoje. Gente, Deus nos ama tanto, eles querem o nosso bem. Quando Deus nos pede para mudar algo, é porque Ele está vendo que o que nós estamos vivendo está nos levando para a morte, está nos autodestruindo. Deus não julga você, filho querido, filha querida. Deus não condena você. Ele te quer feliz, Ele quer dar o céu para você, Ele quer que você seja feliz já aqui nessa terra. Mas para isso você precisa obedecê-lo, você precisa romper com essa vida de mentiras, de ilusão. Você está gastando tempo com o que não é essencial. Você está gastando tempo, perdendo tempo que era para educar o seu filho, que era para formar a sua filha. Você está perdendo tempo em futilidade, em revista, em moda. E quer estar tão bonita, tão impecável, quer estar 10 anos mais velha, mais nova, aliás. Você faz tudo para deixar de ficar 10 anos mais nova, só que depois, quando seu filho começar a dar problema, você vai ficar 30 anos mais velha, num ano só. Se você não tomar conta da sua família agora. Você foi feita mãe por Deus. Você foi feito pai. É para cuidar dessa família. É para ser ovelha dentro de casa. É para educar, é para corrigir. É para ser prudente, simples. É para rezar mais. Talvez é a hora de você ficar menos no celular e mais na oração, rezando o texto, lendo a palavra de Deus. Sem frescura, simples. É que foram injustos com você. Não importa se foram injustos. A vida é agora, já passou, ontem você não muda. Jesus está te pedindo tudo isso porque Ele te ama, Ele quer o teu bem. Ele te ama, Ele te quer feliz. Não seja lobo, seja ovelha. A ovelha, como eu disse, ela leva a cura para onde ela vai. A ovelha leva amor onde ela vai, ela leva salvação, ela evangeliza. Mas olha, ninguém dá o que não tem. Ninguém consegue dar o que não tem. Se você quer ser ovelha, nessa missa, nessa Eucaristia, Jesus quer curar você. Jesus quer curar você hoje. Ai, Padre, foram tantos erros que eu cometi, Padre. Eu adulterei, eu vi tanta porcaria na internet. Padre, eu não cuidei do meu pai, da minha mãe idosa, eu menti, eu desviei dinheiro, eu pequei, eu fiquei escravizado pelos meus vícios, pela impureza, eu fui vaidoso, soberbo, apegado aos meus cargos. Padre, mas eu quero voltar para Deus, quero que o Senhor me cure, Padre, para eu ser uma ovelha. E veja bem, o mandamento de Deus não é pesado, filho, filha. O mandamento de Deus é para o teu bem. Foi Deus que te criou. Foi Deus que te criou. Ninguém melhor que Ele sabe o que vai te fazer bem de verdade. Se Ele está te pedindo algo, é para o teu bem, não é para te condenar, não é para jogar peso em você. Se Deus está te pedindo algo, não é para te humilhar, não é para roubar a tua liberdade. Isso que você achava que era liberdade, era falsa liberdade, era mentira. Estava roubando a tua família de você, estava matando você. Jesus está te chamando para voltar. Ele está te dizendo, vem cá, minha ovelhinha, vem cá. Quero pegar você no colo assim, ó, te abraçar. Padre, mas eu sou uma ovelha tão ferida, Padre. Sou uma ovelha tão machucada, Padre. Eu sou uma ovelha tão distante de Deus, Padre. Não tem problema, é você mesmo. É você, filho querido, filha querida. Ele está dizendo, vem aqui, deixa eu te abraçar, curar suas feridas, lavar sua alma de tanta coisa ruim, curar a tua história. Talvez você perdeu pessoas, você foi traída, traído, humilhado, humilhada, você perdeu tudo, não respeitaram você. Eu quero pedir agora você em casa, abraça você mesmo por um momento. Se abraça agora. E o padre vai fazer um minutinho de silêncio. Você só ouvindo o solo do teclado, tão bem feito. Nesse minutinho de silêncio, que eu vou fazer, mas que eu não quero que você faça,
eu quero que, nesse minutinho, antes da oração, da canção, você vá entregando a Jesus suas feridas, seus pecados, seus erros. Um minutinho o padre vai ficar em silêncio. Se possível, os cinegrafistas vão pegar uma imagem bonita do crucificado, uma imagem do Senhor, e você vai entregar agora para Jesus o teu coração. Convosco, Ele está no meio de nós. proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos aplaudir o Santo Evangelho que foi proclamado com muita alegria. Essa palavra que nos cura, que nos liberta, que nos salva. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Em pé ainda, vamos cantar juntos. Pode ser o refrão de uma canção pedindo o Espírito Santo, Márcio, nos ajudando a rezar e a abrir o nosso coração. Eu já percebi que tinha gente aí que estava com cara de sono. Então, em pé, já vamos começar cantando, pedindo essa força de Deus, essa alegria do Espírito Santo, para a gente ouvir com atenção a Sagrada Escritura. Combinado? Vamos lá. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Eleva os seus braços, cante isso. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, vem, Solta a voz, canta, pede. ó água viva, Essa água viva é o Espírito de Deus. ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar Canta a meu primeira coração. estrofe com os braços erguidos. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito. Batiza-me, Senhor, Solta a voz. no teu Espírito, Pois minha alma pois minha alma sedenta está. batiza-me, Senhor, no teu Espírito. Cante, solta a voz. Batiza-me, Senhor, no teu Espírito, Pois minha alma sedenta está. Canta com pois fé. minha alma Solta a voz com alegria. sedenta está. Vem, ó água viva, braços erguidos. Cante. Vem, ó água viva, Ó água pura, fecundar meu coração. ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, cante. Deseje receber o Espírito Santo de Deus. Viva, ó água pura, transformar Primeira meu estrofe, uma vez mais. Cura-me, Senhor, no teu Espírito. Cura-me, Senhor. Quero ouvir você cantando, solta a voz. Teu Espírito, Pois minha alma ferida está. Canta isso. pois minha alma Ferida está. ferida está. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito. Liberta-me, Senhor, com teu Espírito, Pois minha alma ferida está. pois minha alma ferida Braços está. erguidos com toda a fé. Vem, ó água viva. Vem, ó água viva, Ó água pura. ó água Fecundar pura, meu coração.
transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura. Vem, ó água viva, Ó água pura, libertar ó meu água coração. pura, transformar meu coração. Vai se sentando e cantando bem suave. Vem, ó água viva. Vem, ó água Santa viva, voz, quero ouvir você. Ó água pura, ó água pura, fecundar meu coração. dar meu coração. Vem, ó água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Querido filho, querida filha, você presente nesse santuário, você nos acompanhando por todo o sistema Canção Nova de comunicação, TV, rádio, internet, você no Brasil e você além Brasil, como muitos dos testemunhos que a gente recebe, vêm de outros lugares do país também, aliás, do mundo, né, de outros países. Olha, não tem como, meus irmãos, você aqui, você em casa, eu começar hoje uma reflexão sem enfatizar a beleza e a providência que é para cada um de nós essa primeira leitura. Eu confesso que todos os dias eu costumo fazer o meu estudo bíblico utilizando a liturgia do dia, ou seja, eu pego a primeira leitura, o salmo, o evangelho, quando é domingo ou festa, pego também a segunda leitura, e ali pego o meu caderno, que eu chamo de diário espiritual, hiper aconselho a você que quiser e puder fazer o seu estudo bíblico todos os dias, ali eu vou lendo a leitura, entendendo o que Deus está falando comigo ali, entendendo o que Deus está me pedindo em cada uma das leituras e vou tomando nota, vou escrevendo. E me faz tão bem porque é interessante, é tão gostoso a gente sentir que Deus está pertinho da gente e que a gente está pertinho de Deus, né? Porque fazendo o estudo bíblico você vai ouvindo Deus. Deus vai falando com você em cada dia. É como que se você estivesse no meio de uma floresta. Esses dias eu ouvi uma história de um jovenzinho, de um rapaz, lá do Paraná, de uma cidade chamada 1º de Maio, inclusive eu morei na adolescência lá um tempo, tem familiares lá, que trabalhava como piloto de avião, passando veneno no Mato Grosso, tal. Daí ele vinha com o avião, voltava para o Paraná, e deu uma pane no avião e ele conseguiu pousar em cima de algumas árvores, no meio do Pantanal, voltando do Mato Grosso, imagina. E ele desceu ali com medo do avião explodir, né? E ficou, se eu não me engano, acho que foram 3 dias, eu não me recordo a quantia exata, mas quase morreu e conseguiu se alimentar ali das coisas que ele achava, tomou água no riacho e assim sobreviveu. Quando o encontraram, ele estava quase que num estado de inanição, né? Desnutrido, desidratado, enfim, mas graças a Deus recebeu os cuidados e hoje está bem. Mas conta essa história para dizer que a vida da gente, uso a analogia, que a vida da gente é como se nós, em cada dia, estivéssemos perdidos em uma grande floresta. É como se em cada dia que nós levantamos da nossa cama, nós tivéssemos que enfrentar os desafios de uma grande floresta, como esse rapaz. O labirinto que é a vida. Por que o padre diz isso? Porque em cada dia existem 2 coisas. Em primeiro lugar, os desafios daquele dia. Os desafios de hoje não são os desafios de amanhã. E os desafios de amanhã não serão os desafios de hoje. E por desafio, a gente pode ampliar o conceito. O padre significa, quer dizer, os problemas, as dificuldades, as lutas. Às vezes um problema interior, como a depressão, como a ansiedade, como uma desmotivação diante da vida, você dentro de casa, já fechado há tantos meses, você talvez idoso, idosa, que está vendo esse tempo passar e você fechado, ou você lutando contra uma doença, ou você, enfim, vivendo um desafio financeiro, um desemprego, esperando concretizar o seu estado de vida, o seu casamento que não acontece, você não encontrou a pessoa certa. Existem os desafios, em cada dia existem os desafios próprios daquele dia, as lutas próprias daquele dia. Mas, em contrapartida, Santo Agostinho nos ensinava no século IV,
ele que era filósofo, doutor da igreja, foi bispo, ele nos ensinava que para cada dia, existem os desafios do dia, obviamente que existem, mas existe também uma graça específica de Deus para cada dia. Lembra hoje, você se lembra do momento que você acordou hoje? Ai não, padre, não quero nem lembrar, padre, meu cabelo estava todo bagunçado. Nossa, padre do céu, eu acordei hoje, né? Às vezes a gente entra tão no automático, que esse bendito desse celular que inventaram, é que a gente nem lembra o que a gente comeu de café da manhã. Porque é tanta mensagem para responder, tanta coisa, né? Como foi o seu despertar hoje? Como foi? Eu me recordo como foi o meu, aproximadamente 6:30 da manhã, não é? Já acordei, a minha mente me disse, reza um pouquinho, padre. E a minha barriga me disse, vai comer. Eu ouvi a cabeça, viu? Fui rezar um pouquinho, fazer minha oração da manhã, a liturgia das horas. Mas no momento que eu e você acordamos hoje, abrimos os olhos ali na nossa cama, Deus abriu as mãos sobre você, sobre mim e disse, hoje eu derramo essas graças específicas sobre a tua vida. Então em cada dia nós recebemos graças específicas para aquele dia, e a graça de ontem não se repete hoje, e a graça de hoje não se repete amanhã. Por isso Santo Agostinho dizia também, eu tenho medo do Deus que passa, da graça de hoje que passa, que não vai voltar. Se eu não entrar no bonde da graça hoje, esse bonde eu vou perder, essa graça eu vou perder. Mas existe também os desafios do dia. E por isso que a Bíblia, presta atenção, lembra que o padre começou falando sobre o estudo bíblico? A Bíblia, meus irmãos, ela é um GPS para te guiar no meio dessa floresta selvagem, que é a vida, que são os desafios. Eu queria muito bem estar aqui e dizer para você, a vida é maravilhosa, vai dar tudo certo, tudo muito bom, só vitória. Mas a gente sabe que não é assim, tem desafios. Olhemos para o ano de 2020, olhemos para as perdas que tivemos em todos os aspectos, perdas emocionais, perdas psíquicas, perdas de pessoas, financeiras, os impactos dessa pandemia. Mas no meio dessa selva que a gente vive, a palavra de Deus é que vai nos guiar, nos dar o alimento necessário para cada dia, a estratégia necessária para cada dia. Vai ser um mapa, a bússola, numa linguagem mais moderna, vai ser o GPS para nos guiar para fora dessa selva, dessa floresta na qual a gente se encontra em cada dia. Por isso, fazer o estudo bíblico é tomar posse da graça que Deus preparou para aquele dia. Então hoje pela manhã, quando eu fui fazer o meu estudo bíblico, eu encontrei essa primeira leitura. E ali eu entendi a graça que Deus tinha para mim nesse dia. E que tem para você também. Ali eu entendi qual era a estratégia que eu deveria usar para enfrentar os desafios de hoje. O GPS para me guiar para fora dessa floresta ardilosa, atroz, dos desafios que a vida me apresenta hoje. E veja bem, existem desafios fora, existem desafios dentro, existem desafios na família, existem desafios de sonhos que não se realizaram e aquela vozinha da frustração, da amargura falando dentro da gente. Existem os desafios da superação que a gente tem que ter, sabe? Vou ler já essa primeira leitura, mas antes, uma outra coisa que eu acho interessante colocar a título introdutório. Esses dias eu li uma pesquisa muito interessante, que foi feita na França, aproximadamente 12 anos atrás. E ela reflete muito do que a gente vive em nível mundial. Foram entrevistadas várias pessoas de várias faixas etárias, de vários lugares, lugarejos, cidades, regiões na França. E os especialistas não falavam o que estava sendo pesquisado, né? Porque se falasse o povo talvez poderia esboçar uma reação programada. Mas eles concluíram o seguinte, que em todas as pessoas que eles entrevistaram no país, as pessoas se preocupam, 70% do que elas falam e com o que elas se preocupam é o passado. As pessoas, 70% das pessoas se preocupava com o passado e em todas as pessoas, 70% da preocupação, presta atenção aqui, é com o passado. 25% das pessoas se preocupavam excessivamente com o futuro. Viviam no futuro.
70% das pessoas viviam no passado, de todas. 25% viviam no futuro. E apenas 5% estavam no presente, falavam sobre o presente, se preocupavam com o presente. Olha só, 70% no ontem, 25% no amanhã e 5% no hoje. E é aí que a gente erra. E é aí que a gente começa a patinar e andar para trás. Sabe? Porque a graça de hoje é a graça de hoje. E o desafio de hoje é o desafio de hoje. Deus quer falar comigo e com você hoje. Por isso que a gente precisa todos os dias, o Evangelho falava de fazer violência, a gente precisa todos os dias fazer a violência contra nós mesmos, de parar para escutar a Deus, de ler a Bíblia. Nem que seja ler a leitura do dia e o Evangelho e refletir sobre isso. E escrever também é terapêutico, porque quando você escreve, você está acessando outros sentidos dentro de você. Não só a visão ou a audição, mas você está acessando a sua criatividade, você está pensando sobre aquilo. E é provado cientificamente que quando você escreve um sentimento, você toca com muito mais precisão nesse sentimento do que só pensar nele, do que só falar sobre ele. Sabe? Algo acontece. Então é importante entender que a vida está acontecendo agora. E essa palavra é para hoje. E eu e você precisamos estar no hoje. Eu vou ler essa primeira leitura novamente. Eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela mão e te digo, não temas, eu te ajudarei. Você aqui, você em casa, presta atenção. Não tenhas medo, Jacó, pobre verme. Não temais, homens de Israel. Eu vos ajudarei, diz o Senhor, o Salvador, o Santo de Israel. Eis que te transformarei num carro novo de triturar, guarnecidos de dentes de serra. Pobres e necessitados procuram, vou pular alguns versículos, vou para 17. Pobres e necessitados procuram água, mas não há. Estão com a língua seca de sede. Eu, Senhor, os atenderei. Deus de Israel, eu não os abandonarei. Farei nascer rios nas colinas escalvadas, fontes nos meios dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra seca em nascentes de água. Olha só. Olha o que a palavra de hoje está nos falando para os problemas de hoje, diante daquilo que a gente enfrenta hoje. Não temas, eu te ajudarei. O que faz eu e você ficarmos presos no ontem e ficarmos presos no amanhã? É ou não é, sobretudo no amanhã, é ou não é o bendito do medo? Quantos de nós estamos presos no amanhã por causa do medo? Eu não sei o que vai ser, padre. Nossa, eu tenho esses filhos pequenos. Padre, eu tenho essa empresa. Padre, como é que vai ser o meu casamento amanhã? Padre, meu Deus, o mundo do jeito que está indo. Vai acabar tudo, padre. Como é que vai ser? O que a palavra está dizendo? O que Deus está dizendo para você? Como é que é o seu nome? Fala bem alto para o padre ouvir. Nossa, isso é bem alto? Fala bem alto para o padre ouvir. Deus está dizendo para você, não tenha medo. Eu te ajudarei. Gente, só isso aqui eu já podia parar de falar aqui. Por quê? Porque não sou eu que estou fazendo essa promessa para você. Não é a Canção Nova que está fazendo essa promessa para você. É Deus dizendo para você, não tenha medo. Eu sei o que você está vivendo. A primeira leitura de ontem dizia, você acha, Deus dizendo na primeira pessoa, você acha que o seu destino escapa às minhas mãos? Ao meu entendimento, ao meu amor? Não. E a palavra de hoje está dizendo, eu te ajudarei, eu não te abandonarei, eu te atenderei. Não tenhas medo. É o medo que nos faz ficar preso no amanhã, mas muitas vezes também o medo nos prende no ontem. Nos prende, aliás, no ontem. A gente fica com medo de ter feito a escolha errada. A gente fica com medo de não ter feito a escolha certa. A gente fica com medo do que aquela pessoa está pensando de nós. A gente fica com medo porque a gente não fez aquele curso. A gente fica com medo porque a gente não casou com aquela pessoa, a gente casou com a outra. A gente fica com medo porque eu não disse o que eu tinha que dizer. Deus quer nos libertar disso. Deus quer te fazer assumir, aceitar e ser inteiro na vida que você tem hoje. Gente, o ontem a gente não muda. O ontem você não consegue mudar.
O que você pode é se abrir para que o Espírito Santo mude dentro de você as consequências negativas, o medo, a culpa, a ferida pelas coisas que aconteceram mal no ontem. Dentro de nós, Deus pode mudar, mas o fato objetivo do ontem, ninguém muda. E eu sei que às vezes é difícil quando a gente olha para alguns momentos da vida, você olha para o passado e vê que tem potencialmente, hipoteticamente, muito mais ontem do que amanhã, né? A pessoa quando vai chegando a uma idade mais avançada, e você tende a refletir muito sobre o ontem, eu entendo, é normal, sobre o passado, mas o passado é um lugar de aprendizado, não de moradia. Você vai lá para aprender com ele, não para ficar preso nele, não para deixar a vida somente te prender naquela situação. Então Deus está dizendo, olha, eu sei o que você está vivendo, é para você que Ele está falando, para você que está aqui, para você que está em casa. Ele está chamando você pelo nome hoje. Marta, Fernando, Carlos, Joana, Francisca, José Ricardo, Cláudio, Maria. É você que Ele está chamando. Está dizendo, olha, não tenha medo, eu sei o que você está vivendo. Eu sei os desafios que você está enfrentando. Eu sei os sonhos cancelados, aquilo que deu certo, aquilo que não deu, as frustrações do teu coração. Eu sei a dor que existe dentro de você quando você se sentiu comparada com aquela irmã que deu certo e você não, com aquela filha que deu certo e você não. Quando você se sente sozinha porque a pessoa com a qual você vivia, para a qual você tinha entregado a sua vida, simplesmente resolve te trair e ir embora. Ou você na viuvez, ou você que perdeu nessa pandemia alguém que você amava, ou você que está lutando contra um vício. É difícil, mas Deus está dizendo, não tenha medo, eu sei o que você está dizendo, está passando, está sentindo, está vivendo. Você vivendo a depressão, a ansiedade, o medo. Deus está dizendo, não tenha medo, meu filho, eu sei o que você está vivendo, eu entendo você, eu te ajudarei. Eu acho tão bonito quando os verbos estão flexionados assim na primeira pessoa. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, pode jogar bola quadrada que eu mato no peito. Quem gosta de futebol está entendendo o que eu estou falando. E eu estou hiper feliz porque meu time está jogando bem ultimamente, né? Você percebeu que o Pato é até mais sorridente. Não vou nem falar qual time é, mas para bom entendedor, meia palavra basta. Só falo que ganhou de 4-0. Não podia falar ontem à noite, né? Mas estou muito feliz. Mas você já percebeu que quem joga bem mesmo, vai aquele zagueirão assim, quando tem um zagueirão grandão assim, igual o Pato, nem todo grandão é ruim de bola, viu? Mas tende a ser um pouquinho mais grosso, né, na hora de chutar. Pega um cara de quase 2 metros, eu jogo aquela bola quadrada, aí o atacante ou o meia que é bom, mata a bola no peito, a bola fica redonda. É como se Deus estivesse falando para você, ó, pode jogar a bola quadrada, que aqui eu vou matar no peito. Ou seja, é como se Deus estivesse falando para... Como não? Deus está falando para você, você é um problema meu. Eu te ajudarei, na primeira pessoa, Ele está chamando a responsabilidade. Não tenha medo, porque eu, o Senhor, o Deus que criou o céu, a terra, te ajudarei. É claro que isso não exime, filho, filha, a nossa responsabilidade humana, o nosso papel. A gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que lutar contra aquilo que a gente tem que lutar, a gente tem que desenvolver as nossas habilidades, mas no fundo, não depende só da gente. Eu acho que nada melhor do que esse ano de 2020 para mostrar para nós que nós não somos assim tão bons, poderosos, onipotentes como nós achávamos que poderíamos ser, né? Olha só, um ano, uma pandemia muda o curso da história. Quantas empresas falindo. A bendita da inflação, que por mais disfarçada e chamada de outros nomes que está sendo, voltou e a gente está vendo o efeito disso, né? Na prateleira, não tem como dizer. É claro que as coisas são muito bem articuladas e muda-se o nome, mas a gente está vendo o efeito nas prateleiras. A matéria-prima faltando. Gente, um ano, tudo que a gente... É como se nós vivêssemos sobre um castelo de cartas e alguém assoprou e caiu. Aí a gente está vendo como a vida é vã, sabe? Como a gente tem que fortalecer, firmar as nossas seguranças naquilo que verdadeiramente é consistente. Tudo passa, só Deus não.
só o amor de Deus não. E olha, essa palavra é para você, é você mesmo aqui em casa, é você que está pensando, não é para mim, Padre, eu sou muito pecador, Padre, não é para mim, Padre, eu estou muito distante de Deus, Padre, não é para mim essa palavra, porque, Padre, eu já ouvi muitas missas, eu já devia ter me convertido e não me converti direito, eu caí nesse vício de novo, ai, Padre, eu não gosto muito desse negócio de igreja, sabe, isso não é para mim. Alto lá, você é filho de Deus, você é filha de Deus, Deus criou você, ninguém entende mais como você funciona do que Ele, ninguém sabe mais o que está faltando no teu coração, faltando para você ser verdadeiramente feliz do que Deus. E Ele está dizendo, pode jogar essa bola quadrada que eu mato no peito, pode jogar, você é um problema meu, o Senhor está te dizendo. Problema, claro, uma expressão metafórica aqui, mas para dizer que você é meu. E olha só, prossigo. Não tenhas medo, Jacó. Jacó é um sinônimo de povo de Deus, Jacó é Israel. Onde tiver Jacó, Israel, você pode colocar o seu nome. Não tenha medo, Adriano, Marta, pobre verme. Não temais, homens de Israel. Eu vos ajudarei, diz o Senhor, Salvador, Santo de Israel. Do que o Senhor nos chamou aqui? Não tema, pobre verme. Essa foi a vez da minha vida que eu mais fiquei feliz de ter sido chamado de verme. Você já foi chamado de verme por alguém? Tomara que não, né? Mas como Deus está nos chamando de verme? Não é nesse sentido pejorativo, de humilhação, né? Eu lembro quando eu jogava mais jovem, eu era handball. Adolescente a gente jogava, né? Aí quando um estava bravo com o outro, a gente brincava, toca a bola, seu verme, né? Aquelas brincadeiras de futebol, de handball, de adolescente jogando, né? E eu ficava com raiva, mas também já falava, toma, seu verme, jogava a bola. Mas aqui Deus não está chamando a gente desse jeito, verme no sentido negativo, não. Ele está dizendo, olha, eu sou teu pai, o Deus onipotente, poderoso, mas eu reconheço a sua fragilidade. Verme aqui é sinônimo da nossa fragilidade, da nossa impermanência, da nossa finitude humana, né? Conceitos que a filosofia gosta muito de expressar. Nós somos impermanentes, ou seja, a beleza da juventude, você que tem mais janeiros, você vê que ela já não está mais aí. A saúde da juventude, ela vai diminuindo com o tempo. Nós somos impermanentes, nós não somos donos do corpo, da vida. Nós somos administradores. Tanto que a vida está passando pelo vão dos nossos dedos. A cada 10, 5, 15 anos você está vendo que você já não tem a mesma energia da juventude, do tempo que precedia a esse tempo. Não é? Nós administramos a vida, mas a vida é um dom de Deus. Nós somos impermanentes. Nós somos finitos, ou seja, a gente vai acabando, a gente percebe que nós não vamos viver nessa carne, nessa vida para sempre. Nós somos limitados, nós somos vermes, perdoe, mas fique feliz quando a palavra te chama de verme. Quando a palavra me chama de verme, porque ela está dizendo assim, ó, você é um vermezinho, mas não é um vermezinho, é o pronome possessivo. Deus está dizendo, você é o meu vermezinho. É o meu filho amado, a minha filha querida. Gente, e olha, eu vou ser honesto com você. Como eu disse desse ano, que a gente está percebendo como que a nossa vida é um sopro. O salmista diz, a vida humana a um sopro se assemelha, não é? E a vida da gente é um sopro. Olha, mais uma vez eu cito esse ano, mas também quero citar outras experiências que eu, como sacerdote, o padre é alguém que sempre está em ambientes nos quais a finitude se desvela, é anunciada com mais precisão. Quais ambientes nos quais um padre sempre está? Na UTI, eu sempre ia mais até quando eu morava em São Paulo, dar unção dos enfermos para as pessoas que estavam ali morrendo quase, né? Algumas depois de receber a unção morriam. O padre vai sempre no velório. E quando a gente olha para a finitude da vida da gente, a gente vê que a gente é um vermezinho mesmo. Eu lembro quando em 2015 eu fui para uma peregrinação, conduzi uma peregrinação chamada Peregrinação dos Caminhos de São Paulo, que passava pela Grécia e pela Turquia. E fui conduzir o grupo de peregrinos, foi uma linda experiência. Eu gosto muito da Bíblia de São Paulo Apóstolo, e nós passamos pelas comunidades que São Paulo fundou, né, na Grécia e na Turquia, o berço do cristianismo, né? E eu lembro que lá na peregrinação eu recebi a notícia, aliás, um pouquinho antes de eu ir,
meu pai estava doente, meu pai estava com câncer na circunstância, né? E eu fui para a peregrinação com o coração na mão, mas minha mãe falou, não, está tudo sob controle e tal. Fui para a peregrinação, ficamos 15 dias, lugares fantásticos, sobretudo para mim como sacerdote, lugares nos quais a Bíblia foi escrita, bem dizer, né? Para mim foi emocionante, não obstante que são lugares muito bonitos também, né? Uma beleza natural, histórica, fantástica. Mas eu cheguei em um dia, no outro dia cedo eu liguei para minha mãe disse, olha, o teu pai vai operar depois de amanhã. E eu falei, não, então eu vou para aí, ainda com o fuso horário na cabeça, fui para o Paraná, né, minha família é do Paraná. Me recordo que estava lá com meu pai, perfeito, né, você olha para a pessoa assim, nem sempre uma enfermidade interna dá sinais externos, né, a pessoa estava bem, meu pai muito bem, fez a cirurgia, ela demorou, se não me engano, 4 ou 5 horas a primeira cirurgia, voltou para o quarto, estava ali no quarto, e a gente ali se recuperando e já conversando sobre que a gente ia fazer no Natal, porque era em dezembro na época, né? 2015. Passaram-se 2 horas, o médico entra meio assustado e disse, olha, a partir de agora o senhor não toma mais nem água, porque nós vamos voltar para o centro cirúrgico, né? Tinha tido uma infecção, porque ficou um pouco do intestino exposto, né, para cicatrização. É um processo técnico que eu não me lembro o tempo. E eu lembro que eu fiquei ali com meu pai conversando, né? E ele ficou assustado, imagina, né? A pessoa entende a gravidade, era um homem adulto. E eu também muito assustado, né? Fui rezar e o meu pai me perguntando o que precisa, o que é importante para você viver bem esse momento, atravessar bem esse momento, né? Falei, olha pai, o importante é você fazer uma boa confissão, né? Aí ele falou, então eu queria fazer uma boa confissão. Mas sabe quando não cai a ficha? Que era meu pai, né? Além de ser um fiel, que se a pessoa quer fazer uma confissão, o padre ali era eu, né? Eu falei, seria muito bom mesmo, né? Aí passou uns 5 minutos, eu falei, eu sou padre. Porque era o meu pai, imagina, eu não estava preparado para aquele momento, né? Eu falei, não, se o senhor quer confessar, então nós vamos confessar agora. O senhor quer? Está aceito? Ele falou, quero, aceito. E ele fez a confissão. Graças a Deus, uma confissão linda, foi para o centro cirúrgico. E, gente, ali, sabe quando você sente que a pessoa está saindo pelo vão dos seus dedos? Né? Ali eu vi, eu falava, gente, ele estava aqui, agora falando comigo, né? Estava tão bem, mas a vida ela é volátil, né? Nós somos nada, nós não somos nada. E a cirurgia foi muito difícil, foram 7, 8 horas de cirurgia. Graças a Deus, foi muito incisiva, teve que tirar boa parte do intestino, ficar com a colostomia, né? Mas graças a Deus foi muito boa, o médico conseguiu reverter o quadro de infecção, e está lá o meu pai vivo até hoje, claro, com algumas consequências, sequelas, mas eu lembro que aquilo ali, claro que eu já tinha ido em muitos lugares atender pessoas, dar unção dos enfermos para as pessoas, mas aquilo quando é com a gente, né, com a família da gente, parece que o baque mexe muito mais ainda, né? E eu fiquei refletindo, eu falei, nossa, meu pai poderia ter ido e não voltado. Eu poderia pegar o carro aqui e ir até Lorena, que é uma cidade vizinha, São Paulo, e não voltar. Porque a vida ela se esvai, né? Mas Deus está dizendo, mesmo nessa fragilidade sua, essa fragilidade de uma saúde talvez fraca, nessa fragilidade de uma depressão, na fragilidade de um vício, olha, dá um desânimo quando a pessoa está lutando contra um vício e não consegue vencer. Eu contei muitas vezes o meu testemunho pela TV Canção Nova, que na minha adolescência e juventude, infelizmente por não conhecer a Deus, fui viciado em drogas muito tempo. Se não fosse a oração da minha mãe, do meu pai, dos jovens do grupo de oração, eu provavelmente tinha morrido nas drogas, como muitos dos meus amigos daquela época morreram nas drogas, infelizmente. Mas com 17 anos fui chamado para fazer um encontro da igreja ali, fui liberto por Deus e comecei uma caminhada linda com Deus na igreja, sem vício, sem droga, sem bebida, sem cigarro, usava quase todo tipo de droga na época, né? Mas eu lembro o desânimo que me dava quando eu dizia para mim mesmo, não, amanhã eu não vou cheirar, amanhã eu não vou fumar. E no outro dia eu cometia tudo de novo. Vai dando um desânimo, um desespero, sabe? Um desespero na pessoa. Talvez você que me acompanha hoje esteja assim, você aqui nesse santuário, por alguma área, algum vício da sua vida, mas Deus está dizendo, você é o meu vermezinho, eu vou te ajudar. Se você quiser a minha ajuda, eu vou te ajudar, diz o Senhor. E veja bem que no versículo 18, no final da leitura, Deus está dizendo, eu vou fazer rios correrem no meio do deserto. E o que isso significa, filho, filha? Deus está te dizendo, eu vou realizar o que é impossível para você.
Você já viu um rio nascendo no meio do deserto? Imagina aqui o deserto do Saara. Imagina aqui o deserto do Jalapão, ou outros desertos. O rio naturalmente não nasce no meio do deserto. Mas Deus está dizendo, eu sou Deus, você é um problema meu. Eu vou realizar o impossível na tua vida, se você permitir que eu te ajude. Se você permitir que eu te levante. Se você permitir que eu entre nesse poço sujo para tirar você daí, eu vou te ajudar, diz o Senhor. Não existe problema maior que o poder de Deus. Existe mais perdão em Deus do que pecado em você. Não existe pecado que Deus não possa perdoar, a não ser a obstinação de viver a vida inteira fechado à misericórdia e ao amor de Deus. Eu te ajudarei, é para você que Deus está falando. Você aqui, você em casa. É você mesmo, nessa cama, com essa depressão que não quer sair daí há muito tempo. Você desistindo da sua vida. Deus está te dizendo, eu tenho uma graça para a tua vida hoje. Eu quero te levantar. Você é um problema meu. Eu vou matar no peito essa bola quadrada e vou levantar você, porque eu sou teu pai. Padre, mas eu tenho pecado tanto, Padre. Eu tenho desviado dinheiro, eu tenho mentido, eu tenho usado droga. Olha, o teu pecado não é nada diante da misericórdia de Deus. Ele quer te perdoar. É você mesmo, Ele quer te levantar. Ele quer te salvar. Porque se você continuar indo assim do jeito que você está, você vai acabar na morte. Porque o salário do pecado é a morte. Eu tenho certeza que se não fosse a misericórdia e o amor de Deus me libertando, lá no final dos anos 90, eu não estaria aqui. E olha que lindo, além de ter vencido todas aquelas realidades ruins, eu ainda descobri que Deus tinha um chamado, uma vocação para mim, para ser luz na vida de tantas pessoas. Deus tem um chamado para você também. Deus quer usar de você na tua família. Não tenha medo de ser um verme diante de Deus. Um vermezinho, ou seja, de reconhecer, Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou capaz de vencer esse vício. Senhor, eu não sou capaz de vencer o meu ego, o meu orgulho, o meu gênio forte, o meu ímpeto. Senhor, eu não sou capaz de vencer a dor por causa dessa traição que eu sofri, a dor da perda dessa pessoa. Mas me ajuda, Senhor, eu aceito. Eu quero ser esse vermezinho amado nas tuas mãos. É um vermezinho, mas é um vermezinho que é filho, que é amado, que é amada. Sabe? Deus quer te ajudar, e o braço de Deus, entenda bem a metáfora, ele não é curto demais, ele te alcança onde você estiver. Não existe pecado maior que o poder de Deus. Não existe problema maior que o poder de Deus. Você doente, você nessa cama, que não quer sair daí, levanta dessa cama hoje, no nome de Jesus. Deus tem uma graça de libertação, de vida nova para você. É você mesmo, uma graça de cura. E já está acontecendo. É só você abrir o teu coração. Amém? Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar, Márcio, pedindo o Espírito Santo novamente. E vamos rezar juntos. Olha só. Um dos dons mais complexos no meu ponto de vista e mais lindos que Deus nos deu é o chamado livre-arbítrio. É uma bênção. Às vezes eu questiono Deus, quem sou eu, né? Pobre verme para questionar. Mas Senhor, se não tivesse esse bendito, se todo mundo já andasse na linha, seria mais fácil, né? Mas Deus é Pai, Ele não quer fantoches, Ele quer filhos que escolham o seu amor, que se deixem ajudar por eles. Deus respeita a sua decisão, mas eu te digo, sem medo de cometer um equívoco, você vai ser muito mais feliz se você deixar Deus participar mais da sua vida, se você aceitar a ajuda dEle para vencer esse vício, se você aceitar a ajuda dEle para ser um cristão melhor, que testemunha mais, se você aceitar a ajuda dEle para ser um pai melhor, uma mãe melhor, um sacerdote melhor, você que não consegue cair desse pecado, sair dessa situação ruim, Deus quer te ajudar. Ele diz, não tenha medo, eu te ajudarei. Se você quer, se você se sente à vontade assim, eleve os seus braços um momento. A gente reza com o corpo também, por isso que o Padre pede para você elevar os seus braços. E se você quer a ajuda de Deus, você vai dizer agora com as suas palavras, Senhor, eu quero ser ajudado por Ti. Se você quer a ajuda de Deus, você vai começar a rezar agora. Olha, veja bem, esqueça de quem está aqui. Esqueça de quem está do seu lado direito e esquerdo. É você e Deus agora. É você e Deus.
Eleva os seus braços e solta a tua voz. Conversa com Deus agora. Foi Ele quem te trouxe aqui. Foi Ele quem fez que você ligasse, permitiu que você ligasse a televisão ou acessasse pelo celular, pela rádio, pela internet, pelo computador. Fala com Ele agora, filho, filha. Conversa com Ele agora. Diga: Senhor, eu aceito a tua ajuda. Diga: Senhor, eu me abro, eu aceito o teu amor na minha vida, na minha história, no meu coração. Filho, abra o teu coração, vá se abrindo agora a Deus, vá dizendo agora para Ele que você quer, que você se abre, que você deseja essa ajuda dEle. Vá nomeando agora diante de Deus as áreas nas quais você precisa dessa ajuda. Se você precisa de ajuda para superar a traição que você sofreu por parte do seu esposo, da sua esposa, peça agora: Senhor, me ajuda nessa área. Se você precisa de ajuda para superar a depressão, o medo, a ansiedade, para superar uma ferida do passado, para se desprender do que já passou, se você precisa de ajuda para superar os julgamentos que você tem sofrido, as pessoas têm julgado você, não têm te interpretado de maneira ordeira, positiva, peça ajuda do Senhor nessa área. Se você não consegue vencer um vício da droga, de uma impureza já acentuada, se você não consegue ser fiel ao seu matrimônio, à sua vocação, ao seu sacerdócio, peça agora: Senhor, me ajuda, eu quero, eu preciso da tua ajuda. Deus não resiste a um coração humilde. Deus não resiste ao clamor de um coração humilde, de alguém que reconhece: sim, Senhor, eu sou um verme, mas eu me abro, eu quero, eu aceito a tua ajuda. Vai rezando, filho, filha, vai dizendo agora com as suas palavras. Você aqui, você em casa, não deixe de rezar, não deixe de conversar com Deus. Se você não tem o que falar, só vá repetindo: Senhor, eu aceito a tua ajuda, ajuda-me. Senhor, eu aceito a tua ajuda, ajuda-me. Senhor, eu aceito a tua ajuda, ajuda-me. Vá rezando. O Padre vai ministrar um pouco a oração sobre você e você vai rezando com as suas palavras. Pai, em nome de Jesus eu peço, batiza agora no teu Espírito Santo todos que estão aqui, todos que estão em casa. Batiza-nos agora, Espírito Santo, com poder. Vem curar a nossa alma, a nossa mente, o nosso ser. Liberta-nos, Espírito de Deus, da cegueira, da surdez, da mente, da alma, do coração. Dá-nos a compreensão profunda de tudo que ouvimos aqui, Espírito Santo. Liberta-nos do orgulho, da vaidade que não nos deixa reconhecermos a nossa condição atual de vermes pecadores limitados. Faz-nos mais humildes diante da impermanência, da finitude da vida. Vem, Espírito Santo, nos encha, nos batiza agora. Vem, Espírito Santo, faça com que todos e cada um de nós aqui e em casa tenhamos agora um encontro pessoal com Jesus. Que todos aqui, com todos em casa, Espírito Santo, que todos aqui, que todos em casa tenham agora um encontro profundo e pessoal com Jesus, Espírito Santo. Vem nos batizar, vem nos libertar do orgulho. Muitas vezes a gente não aceita o amor de Deus, a gente não aceita a ajuda de Deus por orgulho, Senhor. Por orgulho, Espírito Santo, porque achamos que estamos bem, porque achamos que não precisamos de Deus, que esse negócio de igreja é excesso, é baboseira. Mas vem e amolece o nosso coração, dá-nos um coração novo, um coração de carne, Espírito Santo. Vem, nos encha, nos batiza, nos liberta do mal, cura as nossas feridas e enfermidades, na alma, no corpo, na mente, nas emoções, Espírito Santo. Faz de nós pessoas novas, faz-nos compreender tudo o que ouvimos aqui. Vem, Espírito de Deus. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Sabe, canta. Minha alma suspira por ti. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Cante. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Minha alma suspira por ti. Com fé, sopra em nós. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, cante. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Estamos reunidos em vento teu impetuoso, nome. levanta os teus braços e cante com fé.
neste lugar. Fortalece o que é fraco. Fortalece o que é fraco. Teu poder cante. Com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai. Rasga o céu, ó meu Pai. Só pra hoje e aqui. Só pra hoje e aqui. Vem Espírito Vem Santo. Espírito Cante. Santo. Vem. Ó vento impetuoso, solta a voz com fé. Ó vento impetuoso, vem neste lugar. Fortalece o que é fraco. Com teu poder. O céu, ó meu Pai. Rasgue o céu, ó meu Pai. Só pra hoje e aqui. Só pra hoje e aqui. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem. Com a tua graça, Senhor.